Agora eu vou lançar uma imagem aqui, ó. Tá? Essa vai ser a imagem home comédia, tá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E vamos aprender mais um pouco sobre a nossa série especial de plataforma de streaming de vídeos, séries e áudio. Nessa aula de hoje nós vamos começar a criar o layout da nossa página home, em que nós visualizamos todas as nossas listagens com os vídeos que a gente tem inseridos na nossa plataforma para poder o usuário final visualizar. E a gente já tem pronto aqui o nosso sistema de cadastro e pagamento, né, com exemplos pela plataforma do Stripe. Nós temos uma página home aqui criada que está limpa, que é a que a gente vai começar a desenvolver ela hoje. Nós vamos fazer o layout primário nessa aula. E aqui na tabela de banco de dados eu inseri já algumas informações aqui na tabela conteúdo, tá? Aqui na tabela conteúdo eu já inseri algumas informações para a gente poder visualizar, né, no decorrer da nossa aula aqui, como vai ficar o nosso layout, ok? Então, sem mais delongas, bora lá para mais uma aula de programação no Code. Pessoal, nós vamos começar, tá? Mudando a cor da página, certo? Eu vou deixar ela com 1200 por 1080 por enquanto, ó. E do tipo column, né, que a gente está construindo o aplicativo já com responsividade. Vou colocar aqui home, né, para aparecer na aba lá em cima o nome. E vou deixá-la com plano de fundo flat color da cor preta, totalmente negro, tá? Agora eu vou inserir um grupo aqui. A gente vai construir essa página em cima de o que a gente tem visto em plataformas de streaming conhecidas aí já, tá? Esse vai ser o grupo Header conteúdo, tá? Também do tipo column, tá? A distância mínima dele, eu vou tirar a marcação de tamanho fixo para que ele pegue a tela toda e se adeque de acordo com o dispositivo e vou deixar o mínimo dele como 0, tá? Vou centralizar aqui o alinhamento horizontal, tá? E o tamanho aqui é a largura, certo? Width é largura, weight é a altura. Então vamos deixar com 500 a altura, certo? O plano de fundo dele vai ser o seguinte, desse grupo, tá? Não vai ser cor fixa, vai ser imagem. Só que vai ser uma imagem dinâmica. O que vai ser? Nós vamos puxar o grupo com conteúdo, né, que a gente vai mostrar nele. E nós vamos ter um botão de ação aqui para poder você clicar e visualizar o conteúdo. Então, antes de eu mudar a imagem de fundo dele aqui, eu vou assinalar o conteúdo dele, né? O que vai ser esse grupo? Ele vai ser do tipo conteúdo, tá? E a gente vai dar aqui um duas searches for conteúdo, que é para a gente puxar todos os conteúdos, tá? Vou clicar aqui, que ele já automaticamente sugere para ser o primeiro item, né, no final aqui, então first item, então vamos colocar aqui first item, certo? Só que nós vamos colocar a variável aqui. Só vai aparecer os conteúdos, os filmes que estiverem com um option set sinalizado como publicado. Então a gente vem aqui, ó, publicado. Se o publicado for igual a yes, tá? E o que mais que a gente coloca aqui? A gente vai sortear ele, classificar ele de uma forma randômica.
E a gente, randomicamente, sempre vai puxar o primeiro item. Por quê? Porque toda vez que a pessoa carregar a página, der um refresh na página, carrega um conteúdo randomicamente diferente aqui, um vídeo diferente. Não fica aquela coisa estática. Nós vamos puxar aqui uma imagem dinâmica do próprio grupo, tá? Grupo header conteúdo, o conteúdo dele, e a gente vai setar aqui a thumbnail, tá? Se as imagens ficarem um pouco deformadas, é pela da qualidade que a gente colocou aqui na nossa tabela de banco de dados, tá? Então não repara muito nisso não, que isso aí é só a gente procurar a imagem com qualidade boa, que isso aí fica legal. Para a gente visualizar, é só vir aqui, ó. Já carregou a primeira, tá vendo? A segunda, ó. Toda vez que você atualiza a página, ele carrega um conteúdo diferente. Só que ele está puxando da tabela de banco de dados conteúdo. Tá? Ele não está mostrando a imagem aleatória. Está setado no grupo conteúdo. O que a gente vem aqui agora e vai colocar aqui dentro? Vamos inserir um texto. Também randomicamente. Vou tirar a formatação dele. O conteúdo dele vai ser Group Raider conteúdo. Conteúdo. O que eu quero que apareça aqui? O título do vídeo. Tá? O layout dele eu vou manter aqui, ó. Vou colocar 36 o tamanho da fonte, vou colocar da cor branca e vou dar uma borda aqui, certo? Nas letras. E vamos colocar o seguinte, a gente não mexe aqui, tá? Deixa do jeito que tá. E vou colocar margem superior de 200 e na margem lateral esquerda e direita e esquerda, né, de 50 cada um. Então assim a gente já consegue visualizar o conteúdo, olha só. Filme de ação 4, filme de drama 6, tá vendo? De acordo com o que está na nossa tabela de banco de dados lá. Ó. Filme de drama 5, ó. Filme de drama 6, ele sempre carrega aleatoriamente. Ó. Filme de drama 1 é só atualizar a página. Tá repetindo um pouco aqui, mas acho que ele gostou desses dois filmes aqui. Vamos lá. Filme de drama 2. Tá vendo? Filme de ação 2. É só a gente olhar que são os nomes que tá aqui na nossa tabela de banco de dados, né? Se puxar o título aqui, ó, não tá referência a nome nenhum, tá só um título normal aqui. Certo? O segundo que a gente vai colocar, a gente pode copiar isso aqui, ó. Ctrl D. Só que eu vou tirar essa margem de 200 e vou deixar, acho que deixa eu ver, com 50, tá bom. Vou manter a mesma direita e esquerda, né, a margem, e vou dar o tamanho da fonte, eu vou mudar para 24. Tá bom, 24 tá bom. E em vez de ser o título, vai ser a descrição que vai aparecer aqui. Ó. Tá vendo? O filme de ação teste 4, a descrição e o filme... eu vou deixar uma margem menor aqui, ó. Vou deixar com 30. Pronto. E nós vamos inserir um botão aqui agora, certo? Só um segundo. Vou jogar um botão aqui. Vai ser do tipo ícone e escrita, né? O ícone eu vou colocar aqui play. Vou puxar esse ícone aqui, ó, do play, tá? E vou escrever play, que é de tocar. Retira a formatação dele, né? O plano de fundo dele, a cor dele vai ser branca. E a fonte dele, a cor vai ser preta. Aqui é o plano de fundo. Aqui é a fonte. Preto. E o ícone também eu quero da cor preta. Tá? Retira essa condicional de hover daqui.
8, 8, 8, 16, beleza. O tamanho dele eu vou mudar, tá? Vou deixar 150 por 150. Tá um tamanho legal. E aqui na altura dele eu vou deixar com 50. Vou dar um arredondamento nos cantos de 10, deixa eu ver aqui, 10. E vou colocar margem nele também, tá? Para ele ficar separado da descrição. Vou colocar 20 de top, né, em cima, e 50 na direita e na esquerda. Na verdade é esquerda e direita. Left é esquerda, right é direita. Que é o mesmo que está aqui, 50, 50, aqui também, ó, 50, 50. Para eles ficarem aliados um do lado do outro aqui, certo? Então, ó, vamos visualizar. Espera aí que ele não ficou a margem de 20, 50 e 50. Pronto, agora ele pegou. Beleza? E aí, quando a gente clicar no botão de play, ele vai abrir uma página e vai dar o play no conteúdo para a gente. Abaixo aqui, agora, nós vamos começar a colocar os repeating groups que a gente vê as categorias, ação, comédia, drama, suspense, entendeu? Nós vamos aprender a fazer isso aqui agora, beleza? Na hora de eu configurar as margens do botão aqui, eu selecionei o grupo e coloquei margem no grupo. O grupo não tem margem nenhuma, tá? Então vamos voltar aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Isso. Agora vamos vir com o texto aqui. Tá? Vou colocar aqui. Comédia. Esse texto vai ser conteúdo comédia. Home. Vamos lá. Conteúdo home comédia. Vou tirar a formatação dele, eu vou colocar a fonte no tamanho de 20. Cor da fonte branca, né? Se é o branco absoluto não, mas vai servir. E vamos colocar a margem nele superior para separar da imagem aqui, né? Daqui da imagem. 30. Imagem direita 20. Esquerda 20, direita 20. E vou tirar aqui para fixar ele. Vamos deixar assim, sem problema. Deixa eu visualizar. Tá bom. Agora a gente vai vir com repetir grupo aqui. Tá. E lembrando que a gente vai ter que sinalizar cada repetir grupo e vai mandar puxar do conteúdo de cada repetir grupo. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o repetir group, conteúdo, home, comédia, certo? A gente vai mudar ele de coluna para linha, ele vai ser um repetir grupo no padrão de linha, né? Horizontalmente. A gente tem que vir aqui e tirar as marcas dele de fixação de largura de coluna e linha, para a gente colocar aqui as dimensões que a gente quer que sejam feitas. E uma vez que a gente desmarca essas duas caixas aqui, a gente abre um submenu de vertical, horizontal e rapid horizontal. A gente vai escolher horizontal. Tá? A largura dele eu vou tirar aqui, eu vou deixar com 0, né? Mínimo 0 e máximo para 100, para ele pegar o tamanho de acordo com a responsabilidade que ele tiver.
O alinhamento do conteúdo eu vou deixar centralizado, tá? E o alinhamento em relação ao grupo pai eu vou deixar à esquerda mesmo. A altura dele aqui eu vou deixar com 200. Vou fixar aqui, certo? A altura dele ficou com 200. Desmarca aqui, tá? Porque ele tem que ficar aberto para poder receber o conteúdo aqui dentro, que nós vamos inserir apenas a thumbnail, apenas a imagem da categoria. E o que a gente vai puxar com esse grupo? Vai ser conteúdo, né? Tabela conteúdo. Deixa eu colocar ele embaixo da palavra comédia aqui, ó. Make less. Isso. Se você não estiver sabendo onde ele está, você pode botar uma borda nele aqui para você poder trabalhar, tá? Vou tirar os separadores, vou deixar sem nada. Você pode colocar a borda aqui, ó, para você conseguir visualizar, tá? Por enquanto ele está ficando assim, ó, sem nada, tá vendo? E o conteúdo dele a gente vai dar um duas search for conteúdo, tá? Nós vamos buscar o que? O gênero que contenha comédia, ou seja, esse grupo só vai apresentar comédia. E nós vamos fazer também mais uma variável aqui para que só apresente os que estiverem publicados. Porque você pode ter conteúdo lá na tua tabela de banco de dados que você não queira liberar para a pessoa de acordo com o plano que ele tiver de acesso da tua plataforma de streaming, entendeu? Isso aqui é só uma condicional para a gente entender de publicado e não publicado. Você pode selecionar ela e modificá-la de acordo com o teu interesse aí do cliente que você estiver desenvolvendo, tá? E também nós vamos fazer uma busca randômica, né? Vamos classificar eles aqui randomicamente para aparecer aleatoriamente, certo? Aí a gente vai vir com uma imagem aqui, ó. Antes disso, faltou aqui, ó. Eu vou deixar a largura dele com 320. Por que com 320? Porque todos os dispositivos, se a gente vê em responsividade aqui, o mínimo que tem ó, é 320, ó, certo? Então, a altura mínima, né, no caso aqui, é de 320. Isso se adequa a todo dispositivo. E aqui é a linha. A linha eu vou deixar com 170. Tá? Ó, vou deixar com 170 aqui, certo? A configuração aqui está ok. Vamos inserir uma imagem aqui agora. Aí se a gente mudar a responsividade aqui, ó, ele se adequa em todos eles, ó. Certo? Está funcionando. Agora eu vou lançar uma imagem aqui, ó. Tá? Essa vai ser a imagem home comédia, tá? Ela também vai ser uma imagem dinâmica. A gente vai puxar do Current Cells conteúdo thumbnail, tá? Processar ela e marca aqui essa checkbox, ó, Resize Fit the Dimension by Crop, tá? Pode deixar a qualidade com 75, não precisa mexer em nada não, ok? E o layout dela, a gente vai deixá-la com uma largura de 300, tá? E vamos deixá-la vamos marcar essa função aqui, ó, Keep Element Aspect Ratio, porque a gente vai querer dividir ela, tá? Para a gente formar um retângulo perfeito. Então a gente vai dar o Aspect Ratio de vertical por 2, ou seja, ele divide os 300 dele aqui por 150, aí ele fica um retângulo no tamanho perfeito, entendeu? Ó, se a gente colocar aqui, a gente já visualiza. A gente já consegue visualizar aqui já, ó. Tá vendo? Deixa eu diminuir o tamanho da resolução aqui, ó. Então, aí. Certo?
é o fato dele ele vai puxar essa scroll bar horizontal. Por quê? Porque se a gente não limitar o que vai aparecer aqui, conforme a gente for inserindo, for populando a nossa tabela de banco de dados, ele vai enchendo aqui e vai ficar um repeat group infinito. Como é que a gente limita isso aqui? É simples, ó. No conteúdo do repeat grupo, depois do conteúdo, ó, você vai colocar itens until, né? Se você quer que apareça 5, 10, 15, 20, quanto você quer que apareça no limite da linha? Igual essas plataformas que já tem aí. Vamos colocar com 10, com 15. Quando chegar a 15 filmes, né, 15 conteúdos, rolando aqui horizontalmente, ele vai pegar e vai parar. Tá? Para a gente ir populando aqui, ó, vamos simplesmente fazer o seguinte, ó, copia o título e o repeat em grupo, seleciona os dois, dá um Ctrl D uma vez, duas. Esse aqui vai ser a ação. Nós vamos demonstrar a ação nele, tá? Ação. E a gente vai puxar ação nele aqui, ó. Só mudar o gênero para ação. Ó, dá uma olhada. Ó, tá puxando os filmes de ação aqui. E aqui debaixo a gente coloca drama. Eu vou fazer esses 3 exemplos aqui, tá? Pra gente ver como é que fica. Depois você pode colocar todos os gêneros que você colocou na tua plataforma aí, tá? Vem aqui, muda para drama. Certo? E essa imagem vai ser imagem drama. Deixa eu ver se eu renomeei a de ação. Então, é imagem ação. Aí, pessoal, já está com cara de plataforma de streaming, não tá não? Tá pegando forma, né? Vou inserir o menu aqui, tá? Cabeçalho, grupo cabeçalho, né? Vai ser conteúdo ele também, tá? Vou deixar assim. Na verdade, não precisa de nada aqui não, tá? Vou colocar um plano de fundo nele aqui, só para a gente visualizar assim, tá? Qualquer coisa eu troco. Vou deixar com 40 de altura. Isso. Esse grupo vai ser do tipo linha. Ele é do tipo linha, né? Não vai ter tamanho fixo. Vou inserir outro grupo dentro dele, tá? Esse aqui eu vou deixar assim, ó, separado um do outro, tá? Esse outro grupo aqui, ó. Deixa eu ver. Assim. Esse outro grupo aqui vai ser com tamanho de 40 também. Esse vai ser com plano de fundo preto. Altura de 40. E grupo, nome plataforma. Plataforma mais menu cabeçalho. Vamos colocar assim. E também vai ser do tipo linha, tá? E aí, ó, eu vou entrar com o texto aqui dentro dele. Então, informática, traço, Flix TV, né? Isso.
espaço e essa barra vertical aqui. Tira a formatação, coloca com 18 o tamanho da fonte e pinta de branco. Vamos aqui dentro do grupo, centralizar aqui, ó. Vou colocar a borda superior de 5 e esquerda de 20. Deixa eu visualizar. Tá, beleza. Agora eu vou duplicar, ó. Ctrl D, Ctrl D. E aqui vai ser drama. Vou colocar, acho que eu vou colocar todos aqui. Acho eu que dá para colocar todos. Tá, drama. Espera lá, posso dar um espaço aqui, ó, de cada lado, certo? Posso tirar essa margem aqui à esquerda. Aí duplico ele, Ctrl D, tá, vamos lá. Drama, espaço, aventura, espaço, barra. Texto, ação, espaço, ação, espaço, barra. Comédia, espaço, comédia, espaço, barra. Drama, comédia, aventura, ação, espaço, família, espaço, barra. Aqui eu estou colocando os que tem lá na nossa tabela de banco de dados, tá? Família, aventura, comédia, drama. Drama, comédia, aventura, ação, família. E qual é o outro? Ação, aventura, documentário musical. Espaço, musical, espaço, barra. Musical, espaço, barra. Espaço anterior aqui. Vamos visualizar agora. Certo? Agora eu vou vir com outro grupo aqui, ó. Grupo usuário. Esse aqui, certo? Também com o plano de fundo preto. E deixa eu ver aqui o tamanho dele. Sem tamanho mínimo. A altura sim. Altura de 40. A altura a gente tem que fixar, certo? E aí, ó, a gente vai ter o texto aqui. Corrente user nome. Tá? Vou dar um underline aqui. Vou dar uma borda. E vou deixar da cor branca. Certo? E o layout a gente tem que... Esse grupo aqui é do tipo linha também, tá? Tem que centralizar aqui, ó. É do tipo linha, esse é do tipo linha. Vamos lá. Pra cá. Quanto tem de margem aqui em cima? 5. Aqui também vai ser 5.
Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Esse texto, eu vou querer jogar ele para cá. Isso, era isso que eu queria. E do lado dele eu vou colocar um ícone da cor branca. Log, vamos lá. Vou buscar aqui. Log, esse aqui, ó. Tá. Vou centralizar ele aqui também. Isso. Deixa eu ver como é que tá ficando. Se o ícone de logoff ficou lá na ponta. Ficou. Eu vou dar uma margem no ícone aqui à direita de 10. E esse ícone aqui, a ação dele vai ser Account, Logger User Out e Navigation Go to Page Index. Beleza? Vou fazer aqui agora o registro. Vamos fazer uma conta nova. Aqui é o e-mail, né? Então, @gmail.com. Senha. Vamos lá. Se inscrever. Vou colocar um cartão aqui fictício, né? 0130 123 Anderson Rincão. Efetuou e vai reconhecer o pagamento, vai para a página home. Não está aparecendo o nome aqui porque a gente não tem ainda nada que indique quando a gente registra para nome, certo? A gente na próxima aula coloca um pop-up, né? Para a gente atualizar os dados assim que fizer o primeiro acesso. Então eu vou inserir um nome aqui, ó, manualmente. Para aparecer lá, certo? Ó, já está aparecendo. Beleza, pessoal? Vou colocar uma imagem fixa aqui só para a gente ver como é que fica também legal isso aqui, tá? Aí a gente muda. Vamos lá. Para terminar, pessoal, vou só dar um pad maior aqui, tá? Uma margem maior aqui, ó. Vou colocar uma esquerda aqui de 30. Deixa eu ver como é que fica com 30. Ficou muito. 10. Tá bom. Então, se gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. A gente continua essa série aqui de plataforma de streaming, né? Uma série especial aqui no nosso canal de programação no Code, feita na plataforma do Bubble. Se valeu o teu joinha aí, e se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre informado de todo o conteúdo novo no nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Toda semana eu vou estar trazendo conteúdo gratuito, você vai estar me incentivando a trazer conteúdo novo aqui pelos simples fatos de você se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações, é gratuito, tá? A gente também tem ou seja, membro ativado já no canal, se você quiser apoiar de uma forma mais abrangente, clica lá, são 2 planos que tem. Tem alguns benefícios, tá? Além do conteúdo gratuito. E você também vai me apoiar de uma forma mais abrangente, tá bom, pessoal? Muito obrigado até aqui,
tá? Por estar com a gente desde o começo do canal. Quem está com a gente desde o começo do canal, aos novos, sejam bem-vindos. E mais uma vez, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, tá bom? Eu vou colocar uma imagem aqui só para a gente ver como é que fica legal também com a imagem estática. Quer ver, ó, antes de eu terminar a aula? Rapidinho aqui, ó. Aí eu volto. Olha como é que fica. Você também pode deixar uma imagem estática aqui se você quiser, tá vendo? Fica mais parecido ainda com as plataformas que tem por aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.